Bagagem extraviada, voos atrasados, ninguém está livre desses aborrecimentos, principalmente durante os feriados, quando o número de pessoas viajando aumenta. O carnaval está chegando ao fim e o aeroporto de Brasília começa a apresentar um movimento maior. Muitas pessoas já voltaram à cidade, mas será que tudo ocorreu bem durante a viagem? Será que os problemas comuns que os passageiros enfrentam apareceram também neste feriado? Se o assunto for embarque, a resposta é sim. Dos 65 voos programados em Brasília para amanhã desta terça-feira, 11 foram cancelados e um saiu com atraso. E para falar um pouco mais sobre esses problemas de viagem, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o especialista em Direito do Consumidor, doutor José Vieira. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvinte. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Eu gostaria de começar perguntando da seguinte forma. Volta do feriado, todo mundo voltando, hora de correr atrás do prejuízo. Como deve proceder o consumidor que se sentiu lesionado durante este carnaval? Depende muito do caso. Existe aí as suas especificações. No caso, se o voo atrasado, o primeiro ponto que o consumidor deve estar atento é procurar o juizado especializado nos aeroportos e fazer o registro daquele atraso. Se o atraso desse voo for até 4 horas, o consumidor tem direito à alimentação. E é importante que o consumidor esteja atento a guardar todos os recibos. Se ele paga um cafezinho em um bar no aeroporto, se a empresa se nega a lhe atender mediante um lanche ou até mesmo um almoço ou um jantar, que ele pague, mas guarde todos esses comprovantes. Porque é importante que ele esteja na sua posse todos esses comprovantes do atraso de voo, feito o registro no juizado especializado, ele de posse daquela ata, ele tem como, posteriormente, buscar seus direitos via judicial. Agora, é importante, se for superior a 4 horas, o consumidor terá direito à hospedagem com o traslado. E muitas vezes as empresas se negam a prestar esse serviço, esse atendimento ao consumidor. Mas é importante que ele esteja sempre atento para todas essas questões. Tá certo. Nós também temos, os problemas com pacotes de turismo. E para isso nós fizemos algumas perguntas com os nossos telespectadores na rua e vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Ana Beatriz e eu gostaria de saber quais os cuidados que a gente deve ter ao fechar um pacote de viagem. E então, doutor, quais são os cuidados? O primeiro ponto, neste caso, é verificar, ou seja, procurar fazer esses pacotes de viagem, fechar esses contratos com empresas já conhecidas na praça, que o consumidor tenha o conhecimento do seu serviço bem prestado. Se for uma empresa que ainda o consumidor não tenha conhecimento do seu serviço, até mesmo por indicação de um parente, de um amigo, é importante que ele observe que se essa empresa tem o seu cadastro na Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, e também na ABAV, uma empresa que abriga todas as agências de turismo, chamada Empresa Brasileira das Agências de Turismo. Os números dessas inscrições, obrigatoriamente, têm que constar na documentação, nos formulários das empresas. E nunca é demais que o consumidor, de posse, mesmo constando os números dessas inscrições nos formulários da empresa, que ele procure entrar no site dessas entidades, dessas empresas, e certifique se aqueles números são verdadeiramente
os que estão inscritos ali. Porque, na verdade, o Código do Consumidor dá cobertura para todas essas questões. Mas tem ainda empresas no Brasil, infelizmente existe, que tentam camuflar determinadas informações e enganar o consumidor. Isso precisa que o consumidor, o usuário desses serviços, estejam sempre atentos. Tá certo. Doutor Vieira, nós temos mais uma pergunta de nossos telespectadores. Vamos ouvi-la. Meu nome é Elísio e eu tenho uma pergunta. Eu fiz o check-out no meu hotel e eu cheguei no aeroporto e meu voo estava atrasado. O que eu devo fazer? Então, acho que o senhor já respondeu mais ou menos essa pergunta anteriormente, né? Mas como é que fica essa situação? Essa situação que o cidadão fechou, no caso, o hotel? A sua estadia no hotel e foi para o aeroporto, a viagem foi cancelada ou está atrasado, neste caso é que ele deve imediatamente procurar fazer o registro desse atraso no juizado especializado de pequenas causas estabelecido nos aeroportos. E de posse dessa ata, ele está qualificado a procurar os seus direitos via juizado especializado de pequenas causas quando chegar no seu local de residência. E está sempre atento, que, como já foi dito, que até 4 horas o usuário desse serviço tem direito a lanche, for o caso até mesmo almoço ou jantar. Superior a 4 horas, ele terá direito às acomodações custeadas pelas empresas. Agora, se as empresas não atender o consumidor adequadamente por esse serviço, que elas são obrigadas pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a oferecer ao cidadão os serviços adequadamente justos e perfeitos, sob pena de responder pela má prestação de serviço. Mesmo que elas não tenham a culpa, mas elas são obrigadas a fazer a reparação de danos morais e ao consumidor usar desse serviço. Nós temos mais uma última pergunta feita por nossos telespectadores. Vamos ouvi-la. Meu nome é Fabrício, eu fiz a revisão no meu carro, tudo certinho, preparado para a viagem, deu um problema. O que eu devo fazer? Então. Na verdade, Fabrício, essa questão, no artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, está dito lá que a concessionária, a empresa responsável por esse serviço, ela é obrigada a colocar peças originais. E é importante que o consumidor esteja sempre atento a essas questões, no caso de uma manutenção de um veículo, que organize em uma pasta toda a documentação, os comprovantes desse serviço, porque geralmente no caminho ou na cidade onde ele esteja hospedado ou parado, esteja passando, poderá ter uma concessionária dessa mesma empresa. E aí facilita muito o êxito da sua viagem. Agora, em todo caso, se não tendo outros meios de encontrar a mesma concessionária na sua viagem, faça o conserto e, diante dessas provas, quando chegar ao seu local de residência, na sua cidade, procure o juizado especializado de pequenas causas com todos esses comprovantes dessa segunda manutenção do seu veículo e busque os seus direitos. Está classificado isso no artigo 14 do Direito do Consumidor. Tá certo. Doutor José Vieira, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço, Paulo, e me coloco à disposição para outras oportunidades. Muitíssimo obrigado.